Você já sentiu raiva rolando o feed das redes sociais? Já pensou que isso pode não ser coincidência? Eu sou Paula Rodrigues, psicóloga, certificada em cyberpsicologia e mestre em tecnologia. Hoje a gente vai falar sobre como os algoritmos das redes sociais, eles usam a raiva para prender a nossa atenção e o que isso causa na nossa saúde mental. Eu vou te mostrar nesse vídeo o que está por trás desse fenômeno e dar algumas estratégias práticas para você se proteger. Muitos conteúdos, eles são criados para gerar indignação e irritar de propósito. Por quê? Porque quando nós nos irritamos, nós damos atenção. E as redes sociais hoje, elas funcionam a partir da quantidade de atenção que os conteúdos, eles recebem. Porque a atenção é o mesmo que engajamento. Não é só o fato de você curtir, de você comentar, de você compartilhar. O tempo também que você passa olhando certos conteúdos contabiliza para que esses conteúdos sejam entendidos pelas redes sociais como relevantes. E quando um conteúdo provoca raiva na gente, ele gera indignação, ele nos irrita, nós acabamos dando atenção e isso faz com que a plataforma entregue mais esses conteúdos. A gente vê isso em manchetes muito polêmicas, a forma como o título das reportagens é usada para gerar curiosidade. Quando você vai ver lá, você tem que clicar para chegar e conseguir ler a notícia completa. Opiniões extremas. Quando a gente vê algum post que diz algo muito extremo, é muito natural você ver que esse post ele tem muitos compartilhamentos e principalmente muitos comentários. E se você tem um olhar mais treinado, você consegue até entender que muitas vezes essa pessoa ela não está buscando se posicionar, ela está buscando atrair engajamento. Outra coisa importante também que a gente vê são vídeos fora de contexto. Eu tenho visto também alguns posts em algumas redes sociais com perguntas muito óbvias que você para e lê, meu Deus, não é possível que a pessoa está perguntando isso. E isso gera muitos comentários, porque você fica curioso para ver o comentário das pessoas e você se indigna também com o fato de as pessoas estarem perguntando coisas básicas e coisas redundantes. Se você já comentou com raiva ou compartilhou para criticar, tem uma notícia ruim para você. Você, sem querer, ajudou esse conteúdo a se espalhar. E por que a raiva ela engaja tanto? Primeiro, nós somos seres emocionais. E as emoções intensas, elas geram uma tendência de ação. As emoções, elas direcionam a nossa atenção. E, infelizmente, as emoções negativas, elas são mais potentes do que as positivas nesse sentido. Então, a raiva, ela vai ativar o nosso sistema de ameaça e o nosso corpo ele começa a reagir como se fosse uma ameaça real. Porque nós temos uma mente brilhante que ela é capaz de imaginar cenários e ela provocar no nosso cérebro as mesmas reações que aconteceriam se a gente estivesse vivenciando aquela situação. Então, o fato de você imaginar, seu cérebro vai reagir como se aquilo estivesse acontecendo. Outro fator é o viés da negatividade. Nossa mente ela é projetada para prestar mais atenção no que nos irrita, no que nos faz mal, no que é perigoso. Automaticamente a gente começa a dar atenção e buscar compreender o que está acontecendo. E os algoritmos, eles não diferenciam o que é uma reação positiva do que é uma reação negativa. Então, a partir do momento que você está ali olhando, você ficou mais um tempinho do que você ficaria se fosse uma fotinha de um bichinho, uma frase motivacional, ele vai entender que esse conteúdo ele é mais relevante. Ou seja, quanto mais raiva você sente, mais esse conteúdo ele cresce e ele repercute nas redes sociais. E quais são os impactos disso na saúde mental? Pode trazer ansiedade e estresse, a sensação de potência vendo muitas coisas ruins o tempo inteiro, a polarização e brigas online, porque vai aparecer pessoas ali com crenças e valores diferentes de você e isso vai provocar em você emoções muito intensas ao ponto de você se irritar e comentar e compartilhar, nem que seja com um amigo seu, se indignar. A irritabilidade, ela transborda para a vida offline. Você larga o seu celular, mas aquele estado de humor, ele continua. Talvez você já tenha sentido esse seu humor mudar depois de passar um tempo nas redes sociais. E isso pode ser devido ao conteúdo que você está exposto e respondendo nas redes sociais. E como que a psicologia
ela olha esse fenômeno que a gente chama também de rage bait. Quando um conteúdo de raiva ele aparece, né, é uma isca de raiva, no sentido assim, que ele é usado como uma isca para capturar a nossa atenção. E isso, psicologicamente, ativa as nossas distorções mentais, que são pensamentos que eles são construídos na base de um raciocínio não muito confiável. Eles têm ali erros no processamento. Um deles é a catastrofização, de você achar que o mundo está perdido, que as coisas não têm jeito, e imaginar piores coisas, as piores coisas do mundo acontecendo. Outra distorção é a generalização. Você pensar que todo mundo está pensando desse jeito, só tem gente ruim no mundo. Toda vez que você vê tal situação que você viu, vai ser dessa mesma forma. E outra distorção também é a leitura mental, que aí você começa a imaginar o que a pessoa pensou ou o que a pessoa sentiu, a pessoa que postou, a pessoa que comentou. No sentido de quem postou isso aqui só pode ser uma pessoa horrível, não é possível que exista uma pessoa dessa forma, essa pessoa é uma pessoa muito ruim. Só que é importante nesses processos você questionar os seus pensamentos e recuperar o equilíbrio. Com a inteligência artificial, não sei se vocês têm percebido, tem aparecido muitos vídeos absurdos e alguns vídeos que é para provocar o deslumbramento ou às vezes a raiva, porque isso faz com que você engaje. Isso também gera crescimento desses conteúdos que não são realistas. E como está crescendo muito, a gente tem que começar a se questionar quando a gente vê alguma coisa, né? Isso aqui é real ou isso foi inteligência artificial? Como é que isso foi feito? Pera, isso não tem sentido. Isso também tem que acontecer com esses conteúdos que provocam emoções intensas em você. Porque muitas vezes o objetivo desse tipo de conteúdo é apenas esse. E quais são as estratégias para você lidar aí com essas iscas de raiva das redes sociais? Primeiro ponto, você tem que ter pausas conscientes antes de agir. Quando você se vê gatilhado por um conteúdo desse, pare, respire e pense qual que é o impacto disso realmente na sua vida, nesse momento que você está vivendo. Se questione, esse pensamento ele é um fato ou ele é uma interpretação? Eu estou lidando aqui com interpretações de pessoas sobre fenômenos e isso está me irritando. E como isso impacta a minha vida? Reduzir também a exposição, no sentido de você silenciar, bloquear, escolher melhor os seus conteúdos. Quando você vai ali, somente nas redes sociais, né, Instagram, TikTok, geralmente tem 3 pontinhos que você clica. E ali você pode marcar, eu não tenho interesse em ver esse tipo de conteúdo. E aí você vai ensinando o algoritmo que você não quer ver aquilo. E também nas configurações, eu sei que isso existe no Instagram, mas provavelmente existe em outras também. Você pode colocar palavras, conteúdos que, se contiverem aquelas palavras, que eles não apareçam para você. Isso você pode colocar, sei lá, tigrinho, você pode colocar o nome de alguma influência que você não acha o conteúdo produtivo e coisas do tipo. Uma coisa importante, seguir páginas que tragam bem-estar e aprendizado para você, que tragam boas notícias, ou que às vezes não vão ser notícias, mas vão ser conteúdos que você se sente bem, seja conteúdo de natureza, seja conteúdo de poesia, conteúdo de música, o que fizer sentido para você. Isso é tudo, é muito importante para você não ser seduzido por esses conteúdos que geram raiva, porque no final, quando a gente dá atenção, a gente está dando um lucro para esse tipo de coisa também. Cuidar da sua saúde mental também é escolher onde você coloca a sua atenção. Então, procure ao máximo reduzir notificações. Tem conteúdo aqui também sobre como você saber se um aplicativo ele está prejudicando a sua saúde mental. Lá eu falo um pouco melhor sobre como fazer essa análise, né, de uma forma mais profunda. Você pode ver isso também. O principal aqui é você entender que o rage bait, esses conteúdos que geram raiva, eles são uma armadilha digital que explora suas emoções. E reconhecer isso é o primeiro passo para você parar de reagir impulsivamente a esse tipo de conteúdo. Se você quiser aprofundar um pouquinho mais, tem um artigo completo lá no blog, Psicoterapia e Afins, e o link vai estar aqui na descrição. Me conta aqui nos comentários, você já sentiu raiva rolando o feed? Como é que foi essa experiência? Muito obrigada por chegar até aqui e até a próxima!